Salve, salve! Mais um podcast na sua telinha. Voz Mirim, o futuro falando com coragem e esperança. Eu sou o Sargento Abade, host desse podcast, e comigo também está todos os bombeiros mirins aqui para fazer as perguntas para a nossa convidada, que é mais do que especial. Ela é a prova viva de que a força de uma história não está onde começamos, mas em como escolhemos caminhar. Nascida em Santarém, no Pará, e criada em Sanclerlândia, Goiás, filha de lavradores, ela aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da humildade, da perseverança. Com uma trajetória construída passo a passo, enfrentou desafios, começou trabalhando como doméstica e passou por diversas experiências profissionais, sempre com coragem, dignidade e vontade de crescer. Hoje, ela é gerente da loja Ideal Tecidos, conquistando seu espaço com esforço e determinação. Mas suas maiores riquezas vão muito além da profissão. Ela é esposa, mãe dedicada de Victor, Pedro e Beatriz, e uma mulher guiada pela fé, pelos seus valores que carrega desde a infância. Serva de Deus, ela acredita que vencer na vida é também servir o próximo e viver com integridade. Hoje, temos a alegria de ouvir sua história. Uma história que inspira, ensina e mostra que é possível vencer com humildade, fé e trabalho. Hoje vamos escutar a história dela, Évila Danta Adorno Rocha. Então, Évila, seja bem-vinda. A Évila já é minha amiga pessoal, né? Nós somos da mesma igreja, graças a Deus. Então, seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos ansiosos para escutar suas histórias, né? Suas vitórias e tropeços. Boa tarde, Abade. Boa tarde, crianças. É uma honra estar aqui. Eu fiquei até surpresa quando você convidou. Mas é muito bom a gente poder compartilhar um pouco. Às vezes a gente acha que a história da gente não é tão importante, mas se a gente analisar, a gente passou por muitas situações que a maioria das pessoas passam, e às vezes a forma como a gente superou isso pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, fiquei feliz com o convite. Eu espero poder contribuir com essa turma maravilhosa que eu estou vendo aqui. Então, já vamos de perguntas, que estão todos ansiosos para fazer as perguntas aí para a senhora, fuzilar de perguntas e saber da sua história, né? Vamos para a primeira pergunta, feita por um bombeiro mirim. Tá? Quem vai fazer a primeira pergunta? Boa tarde, senhora Évila. Meu nome é Luolinda Rosa, sou do Colégio Militar. A primeira pergunta é: Dona Évila, onde a senhora nasceu e como foi a sua infância? Bem, como o Abade já comentou, eu nasci no Pará e com 9 meses eu voltei para Goiás. Fui para Goiás com os meus pais. O meu pai é goiano, né, e fui criada na cidade de Sanclerlândia. É uma cidade bem interiorzana, bem pequenininha, tem 7 mil habitantes. E eu fui morar na roça, né, na chácara que meu avô tinha na época, né, e a gente foi criado assim com muita simplicidade. Mas, graças a Deus, a gente nunca passou falta de comer, mas a nossa vida foi bem regrada, né? Passamos assim, era uma vida bem simples, uma casa muito simples, mas tinha muito amor, muita alegria, né? E os meus pais souberam educar eu e meus irmãos muito bem. Então, assim, minha infância foi uma infância que eu digo que foi feliz, eu tenho saudades. Tenho momentos muito maravilhosos, tem momentos difíceis também, mas eu prefiro me lembrar e me recordar dos momentos de alegria que eu vivi com os meus pais, com os meus irmãos e com meus avós, que são a minha base, Muito legal. São quantos irmãos, velho? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou a mais velha, eu tenho do meio que é 1 ano, apenas mais novo que eu, e eu tenho outro que é quase 5 anos mais novo que eu. Quase me alcançou. Obrigado, Luolinda. Quase me alcançou. Eu só tenho 14 irmãos. Só 14 irmãos. A minha mãe tem 18. A minha mãe ganhou de você. Rapaz. Então vamos para a segunda pergunta. Boa tarde, senhora. Meu nome é Miguel Fernandes Maurino e estudo no Colégio CMTO. A segunda pergunta é: o que seus pais ensinaram que você nunca esqueceu? Miguel,
Se os pais da gente ensinam, a gente não pode esquecer, porque é o que vai ajudar a gente a ser o que a gente vai ser, né? E os meus pais sempre me ensinaram muito a questão de ser certo, né? Da honestidade, da integridade, da fé. E a minha mãe, ela sempre me disse uma coisa que eu me recordo sempre e que faz muita diferença para mim. Ela falava: eu quero que meus filhos cresçam, meus filhos tenham alguma coisa na vida, mas que eles nunca passem por cima de ninguém, que eles nunca usem ninguém de degrau. E eu sempre busquei honrar isso, e eu acho que foi uma das coisas mais importantes que os meus pais me ensinaram, além de ser uma pessoa íntegra, honesta, essa questão de a gente não usar as pessoas, da gente não pisar ou tirar proveito, né, prejudicar outra pessoa para alcançar aquilo que a gente quer. É possível a gente conquistar os nossos sonhos sem prejudicar ninguém. Usar, no caso, não a competição, mas a colaboração, né, para crescer. Né? Isso é muito religioso, né, um princípio. Sim. Muito bom. E ter como parceiros e não como degrau, que é a palavra que minha mãe sempre usou. Né? Obrigado. Próxima pergunta. Tá vendo que as perguntas aqui são profundas, né? Eu já tô começando a me engasgar aqui já, e se eu chorar, gente, é normal, porque sou manteiga derretida. Como era a vida sendo filha de lavradores? Olha, pra mim foi uma vida muito legal. Eu sempre gostei muito, né, de morar na roça, e sempre que eu tenho oportunidade eu volto para lá, para a casa onde eu fui criada, para a chácara onde eu fui criada, e eu sou muito feliz lá. E assim, a gente trabalhava na roça, com os meus pais, ajudava ele na plantação, na colheita, com o gado, com as galinhas, com os porcos, né? Então a gente fazia parte de tudo. Eu até coloquei a questão do meu primeiro emprego oficial, mas trabalhar a gente sempre trabalhou. Eu ajudava minha mãe nos serviços domésticos, brigava com meu pai para ele me levar para a roça, porque eu preferia o serviço dos homens do que de ficar em casa cuidando, né, de casa mesmo. E eu gostava muito dessa movimentação, eu achava o serviço dos homens mais interessante do que o meu, porque o homem ia para a roça, ia mexer com gado, né, ia fazer outras coisas, e mulher ficava ali a vida inteira. Mas tu andava de cavalo, essas coisas, não? Lá a gente não era muito de andar a cavalo, não. Eu andava mais de carroça mesmo, e como a chácara era pequena, a gente fazia tudo era a pé mesmo. Ia pra roça, ia mexer com gado, a pé mesmo. Muito legal. Tem alguma brincadeira que você lembra da infância, assim, que vocês faziam em casa? Olha, eu era a única filha mulher, a única prima mulher, e na vizinhança quase não tinham mulheres também, a maioria era homem. Meu Deus. Então eu fui criada muito no meio de homem, talvez por isso que eu me interessasse mais pelas coisas de homem, porque na hora que eu ia brincar a gente fazia votação. Quem quer brincar de boneca, levanta a mão. Quem quer jogar bola, levanta a mão. Aí adivinha de que eu brincava? De bola. Então eu brincava de bola. Na época a gente ainda brincava muito de lutinha, essas coisas, pique-esconde. As minhas brincadeiras mais eram essas mesmo. E acabava sendo mais puxado pro bet. Capaz que vocês nem sabem o que é bet mais, né? Alguém sabe o que é bet? Muito bem. Então, a gente jogava bet, jogava futebol, a maioria das vezes era futebol mesmo. Às vezes jogava Free Fire. Nunca vimos falar. Muito bom. Próxima pergunta, número 4. Olha, a nossa caçula do Bombeiro Mirim. Tem 2 caçulas aqui, Eva. É a Luna e a Esther. Como é que é isso? Lindinha. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Aluna Proebol. Luna Cristina Braga Vaz. Estudo no colégio Petit da Alegria. Deixa eu ver. A senhora já sonhava com o que queria ser quando crescer? Olha, eu sonhava, mas eu não tinha assim, um sonho muito definido. De falar assim, eu quero, por exemplo, ser bombeira, eu quero ser policial, eu quero ser advogada. Eu sonhava em ter uma profissão onde eu fosse feliz nessa profissão,
onde eu tivesse um ganho que desse para sustentar a minha família, ter uma casa boa, um carro bom, né? Ter uma vida confortável. Então essa era e principalmente sonhava em ter condições de poder ajudar os meus pais. Porque como a gente não era rico, né? Eu pensava que a hora que meus pais ficassem mais idosos, eles iam precisar de cuidado. Então, a preocupação que eu tinha era ter uma profissão que fosse me dar essa possibilidade de cuidar dos meus pais, da minha família, e ter uma condição de vida tranquila, de não passar falta das coisas. Muito legal, né? Não tinha um sonho específico, mas o sonho já era ajudar, né? E na verdade o sonho era trabalhar. Eu tinha muita vontade de trabalhar, ter o meu dinheiro e ter a minha condição financeira mais estável. Eu tinha muita preocupação com isso, de ter como fazer as coisas quando eu precisasse. Meu sonho de infância era ser professor de história, tá vendo? Olha. Hoje eu conto história, mas é de outra forma. Próxima pergunta, 5. Boa tarde, senhora. Me chamo David da Silva Rocha, estudo na escola presbiteriana e sou do 9º ano. Minha pergunta é, qual foi o seu primeiro trabalho e como foi essa experiência? David, né? David, meu primeiro trabalho, igual eu falei, oficialmente, né, foi como empregada doméstica. E foi muito bom, eu gostei muito, meus patrões eram pessoas maravilhosas, né, e eu comecei a trabalhar no dia do meu aniversário, de 18 anos, e isso me marcou muito, e foi o melhor presente, um dos melhores presentes que eu já recebi na vida de aniversário foi esse, porque eu tinha muita vontade de trabalhar, né. Eu fiquei pouco tempo trabalhando de doméstica, que logo o meu patrão tinha uma sorveteria, uma fábrica de sorvetes, e me levou para trabalhar na sorveteria. Foi muito legal trabalhar na sorveteria. Tomava picolé todo dia, tomava sorvete, né? Mas foi uma experiência muito boa e me fez, foi a primeira oportunidade que eu tive, né? Quando a gente foi para a cidade procurar emprego, eu queria achar um emprego de vendedora numa loja, alguma coisa assim. Mas a primeira oportunidade que apareceu foi para trabalhar de doméstica. Eu preciso trabalhar. E ela me abriu muitas portas, me deu outras oportunidades. Uhum. Foi muito bom para mim. Muito bom. Próxima pergunta. Olha aí a nossa outra caçulinha. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Meu nome é Esther Mascarenhas Aires e eu estudo no Colégio Militar. A minha pergunta é, a senhora já enfrentou dificuldades nessa fase da sua vida? Já, eu enfrentei sim. Inclusive, Esther, né? Inclusive, Esther, foi assim, quando eu comecei a trabalhar, foi porque a gente morava na roça, era uma chácara pequena, e de lá a gente tirava sustento para praticamente 3 famílias. Né? E mas meus irmãos já estavam adolescentes, eu tinha um irmão, eu estava com 17, meu irmão com 16 e o outro com 12. E aí já não estava tendo renda, meu pai estava tendo dificuldade já de sustentar a gente, trabalhando na roça, e a gente também já estava precisando trabalhar, e meus pais não queriam mandar a gente para a cidade sozinhos. Então nós fomos morar na cidade, todo mundo, e aí assim, a gente chegou lá, tinha que trabalhar porque nós tínhamos aluguel, água, energia, supermercado para pagar. Foi todo mundo, pai, mãe, irmãos? Fomos a família toda e cada um. E na roça você estudava, como é que eu estudava lá, né? Então, na roça, eu levantava 5 horas da manhã, caminhava 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros de a pé, pegava um transporte escolar, que quando começou era uma caminhonete, sabe aquelas caminhonetes gaizeira? Uhum. Com a gaiola em cima, para segurar para não perder nenhum menino, e nós íamos na escola nessa caminhonete. Eram uns 12 quilômetros, 10 a 12 quilômetros de distância da cidade, e aí a gente pegava esse transporte todos os dias, e ia para a cidade para estudar. No retorno, a gente chegava por volta de 1h da tarde. Então, a gente saía antes das 6 de casa e chegava depois de 1h da tarde.
Rapaz, próxima pergunta. Tá vendo que é uma vida calcada em dificuldades, né? Que faz a pessoa crescer. Repetir de ano, porque a gente pensou passar por esse sofrimento todinho, o ano inteiro, e ainda ter que repetir depois. Boa tarde, senhora. Meu nome é Pedro Rian, estudo no Colégio Nossa Senhora Aparecida e estou no 5º ano. A minha pergunta é: qual foi a maior lição que o trabalho da senhora ensinou? Rian, Pedro Rian, né? Pedro, a maior lição que eu aprendi com o meu trabalho foi eu poder conquistar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero trabalhando. E o trabalho, a Bíblia diz, né, o trabalho dignifica o homem. Então, eu sempre tive muito prazer. Hoje, eu tenho muita alegria em ver que tudo que eu tenho, eu conquistei com o meu trabalho. Não foi herança, não foi ganhado, não foi prêmio de nada, foi conquistado com o meu trabalho. E isso, para mim, é uma grande alegria para mim. Acho que o maior aprendizado que o meu trabalho me trouxe foi isso. Se eu quiser, eu posso conseguir trabalhando. Honestamente, correndo atrás dos meus sonhos, me esforçando, eu consigo. Então a lição é que a gente consegue se quiser, né? E olha, nenhum dos meus empregos eu fui contratada porque eu tinha experiência. Todos os trabalhos que eu tive, eu fui sem saber muita coisa e para aprender, mas eu me dispus a trabalhar e aprender e eu consegui sair bem, eu acho que na maioria. É interessante isso aqui para vocês, que tem 10, 14 anos. A gente muitas vezes acha que o trabalho é um castigo, né? Sim. O trabalho não é um castigo. A gente vê o trabalho como uma bênção. Por quê? É essa bênção de trabalhar com as bênçãos de vocês que eu recebo meu sustento, meu salário. E aí, com esse salário que eu bombeiro, consigo viajar com a minha família, dar um presente para a Maria Valentina. Então, o trabalho, ter a capacidade, né? Ter a capacidade de trabalhar, ser sadio para trabalhar, para mim, para o Darcy, para todo mundo que está aqui, é uma bênção maravilhosa. Porque muitas vezes, hoje, o tempo moderno está assim, né? Tem que trabalhar de novo. Vocês gostam de vir aqui com o Morelinho? Sim! Tem a falar que não gosta. Brincadeira, mas é isso, entendeu? Trabalhar é isso, é você gostar de vir trabalhar. Eu amo vir trabalhar, eu amo vir com o Morelinho, de verdade. E ainda recebo por isso. Entendeu? Eu faço uma coisa que eu gosto, todas as pessoas que eu gosto, e no final tem muita coisa boa, né? Que foi me ajudando, e hoje tudo que eu aprendi eu acho que é útil para mim de alguma forma, eu posso utilizar de alguma forma. Então eu trabalhei em várias coisas, mas tudo me trouxe muito aprendizado, muita experiência, tanto de trabalho, de relacionamento com as pessoas, tanto com colegas de trabalho, quanto com clientes, com fornecedores, né? Então, tudo me ensinou alguma coisa e, de alguma forma, me ajuda hoje no meu trabalho. E eu acredito, Eva, também, que quando a gente não nasce com uma vida encaixada, né? A gente vem de uma vida simples, a gente vai se encaixando na vida. Eu também passei por muitas formas de trabalho, é diferente, trabalho na fazenda e tal. Então, querendo ou não, a gente vai se encaixando na vida, aquilo que vai tendo a oportunidade de fazer, você vai fazendo, né? Vai fazendo e vai adquirindo experiência, até que você acha um lugar ali onde você serve a sociedade por mais tempo. Sim. Mas o que meu pai falava, assim, desse sentido é que hoje você sabe fazer praticamente tudo. Hoje eu sou gerente da loja tal, mas se precisar lavar, eu sei lavar. Sim. Se precisar fazer sorvete, eu sei fazer. Se precisar tocar gado, eu sei tocar. Então essa experiência acumulada é riqueza. É muita riqueza, né? É isso aí. Como disse, a gente vai aprendendo, né? No dia a dia. E eu falei assim, às vezes hoje eu tenho um problema para me resolver e eu me lembro do meu primeiro emprego, de como o meu patrão resolveu um problema semelhante, de como que aconteceu uma situação semelhante, como foi resolvida. E eu tenho essa experiência. Até o que não deu certo, também é experiência que a gente já sabe. Desse jeito eu não posso fazer, que vai dar errado. É isso aí. Próxima pergunta. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Só um momento, pega aqui o microfone.
Boa tarde. Aluno Proebon Eduardo Silva, do Colégio Militar. O que te ajudou a crescer profissionalmente? Eduardo, eu acho que o que mais me ajudou eu me lembro agora de uma frase que eu escutei, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impulsionou, apesar de já ser uma coisa que eu tinha comigo. Mas às vezes a gente ouvir faz a diferença, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, sempre fui muito curiosa. E um dia, quando eu trabalhava na escola, eu era auxiliar da coordenadora, e ela um dia virou para mim e falou assim: sabe o que eu gosto em você? É porque você não diz que não sabe ou que não dá conta. Toda coisa que eu peço para você fazer, você fala: me ensina que eu faço, me ensina que eu tento. E eu já era assim, e depois que ela me falou isso, eu quis ser mais ainda dessa forma. Porque eu percebi que se alguém ensinar, se a gente tiver alguém para ensinar a gente é capaz de fazer qualquer coisa. A gente é capaz de aprender tudo. Então, assim, eu aprendi muito, porque eu não falava para as pessoas: eu não sei fazer isso, eu não dou conta. Eu usava os braços e ficava aqui. Olha, eu nunca fiz, mas como é que faz? Me ensina que talvez eu dê conta de fazer. E eu sempre tentei fazer da melhor forma possível. Então, às vezes eu não fiz tão bem feito, não fiz com excelência. Sim, profissionalmente, porque não fugiu das responsabilidades. O que precisava, igual eu falei, né? Eu fui para a cidade pensando que eu ia arrumar um trabalho como vendedora, numa loja, alguma coisa assim. Primeira oportunidade que eu tive foi de doméstico. Eu falei: não vou trabalhar de doméstico não, porque eu quero ser vendedora. Não, deixa... aproveitei todas as oportunidades que eu tive. E foi aproveitando essas oportunidades e fazendo bem feito o meu trabalho, me esforçando, que eu consegui crescer. E um grande orgulho que eu tenho, acho que qualquer patrão que eu já tive, se eu chegar nele hoje e falar assim: olha, eu estou precisando de trabalho, ele vai pelo menos me ajudar a arrumar um emprego. Muito bom, muito bom. Hoje, qual que é o maior desafio como líder de uma loja grande de Colinas? Olha, Abade, o maior desafio é lidar com pessoas. Eu vejo assim que é muito difícil, porque cada pessoa tem um jeito, tem uma personalidade, foi educado de uma forma, cada pessoa tem um sonho, tem um objetivo. E às vezes você lidar com tudo isso é muito difícil. E você, quando está na liderança, você tem que despertar o sonho de cada um, porque muitas vezes a pessoa tem um sonho ali que está adormecido, né? Para que esse sonho impulsione ela e mostrar para ela que ela, fazendo bem feito, não importa se é o trabalho dos sonhos dela ou não, se ela fizer bem feito, ela vai conseguir chegar aonde ela deseja. Aonde ela sonha chegar. Então, acho que o maior desafio é conseguir lidar com as pessoas, orientar, fazer esse trabalho mesmo de despertar nas pessoas. Alimentações. As alimentações, se alimentar as pessoas nesse sonho, nesse desejo de mostrar para elas que elas são capazes. E muitas vezes a gente tem que falar todo dia para a mesma pessoa: você consegue, você dá conta. Porque se a gente não falar, ela não consegue, ela não dá conta. Até o dia que ela começa a acreditar, fala: não, eu consigo. E depois que a pessoa começa a acreditar, eu já tive muitas experiências assim no meu trabalho, de eu ir motivando e falando: não, você consegue, você dá conta, você pode. E às vezes a pessoa ficava desacreditada, ia tentando, na hora que ela conseguia, falava: nossa, eu consigo. Depois ninguém segura aquela pessoa, ela acaba se destacando e sendo uma das melhores pessoas, né, um dos melhores colaboradores da empresa. Então, a gente fazer a pessoa acreditar em si mesmo talvez seja um dos maiores desafios. Muito bom. Próxima pergunta, número 11. Boa tarde, meu nome é Vivian, estudo na escola CMTO. E minha pergunta é: como foi que a senhora conseguiu chegar no cargo de gerente na empresa Ideal Tecidos? Olha, quer ser gerente também? Temos oportunidades. Eu acho que
temos sonhos parecidos também, força de vontade, e a gente recebeu esse convite para vir trabalhar na Ideal por conta do nosso esforço, da nossa dedicação ao nosso trabalho, né? Um primo do meu esposo viu, né, e achou que a gente poderia conseguir e indicou a gente para o grupo, e graças a Deus deu certo. Mas eu acho que tem muito a ver com a nossa história de esforço, de trabalho, de dedicação mesmo, de sempre estar querendo enfrentar desafios e não ter medo. Não, isso aí eu não dou conta, não vou tentar. E eu tive medo, muito medo. Por muitas vezes eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir administrar uma loja, eu não dou conta. Porque eu não tinha experiência. Apesar de eu ter ido para a cidade pensando que eu ia me tornar vendedora, eu não me tornei vendedora. E eu pensava, gente, eu não entro em loja nem para comprar. Como é que eu vou administrar uma loja para vender para outras pessoas? Então foi um desafio muito grande para mim. Mas, como eu falei, não tem nada que o ser humano queira fazer que ele não consiga. Desde que ele coloque, né, vontade naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele deseja alcançar. Então, se você quer uma coisa, é só você focar naquilo, aprender, estudar e você vai conseguir. Muito bom, Vivian. Então, no caso, esse desafio da senhora de assumir a loja foi lançado e vocês vieram para Colinas por isso? Como é que foi? Saiu do Goiás e já veio para cá para trabalhar na loja? Como é que eu pensei que você tinha crescido na loja? Não. A gente recebeu um convite para fazer parte, né? Para administrar uma loja. Mas antes a gente passou por um estágio e aí a gente tinha que ser aprovado nesse período de estágio. Meu esposo ficou 4 meses, né? O John ficou 4 meses de estágio. E quando ele passou no estágio, a gente não sabia para onde a gente ia, né? Então, aí fomos designados aqui para Colinas. Eu não sabia nem que Colinas existia. Cheguei aqui, não conhecia ninguém. Mas, durante o período que a gente estava fazendo o estágio, eu rezei muito. Né? Rezei muito e pedi muito a Deus que Ele nos mandasse, se fosse para dar certo, né? Que Ele nos mandasse para um lugar aonde a gente fosse feliz, né? Na época eu já tinha um filho, o Victor, e aí eu falei, o Senhor manda a gente para um lugar então, onde a gente vai ser feliz, onde a minha família vai crescer, onde a minha família vai permanecer unida. Então, o tempo todo que eu pedi a Deus foi isso, a nossa união, a nossa felicidade. E quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia ninguém, não sabia nem que a cidade existia, né? E eu pensava, meu Deus, é aqui que eu vou ser feliz e é aqui que vai acontecer. Então, por 2 anos foram muito difíceis, até a gente fazer amizade, conhecer as pessoas, mas eu fui para a igreja, e na igreja eu consegui fazer muitos amigos, bons amigos, como o Abad e a Regina, e a gente aceitou esse desafio, pôs nas mãos de Deus e deu certo. Graças a Deus tem dado certo. Então, falando um pouco agora de família, né? Vamos falar de família, de valores, de Deus, sua igreja. Vamos para essas perguntas mais pessoais e profundas. Tá? Pergunta número 14. Quem está com essa pergunta? Número 14. Boa tarde. Eu sou Nicole da Silva Barroso, 11, e estudo na Escola Estadual Presbiteriana de Colinas. O que a família representa para a senhora? Olha, Nicole, família para mim é tudo. A gente sempre tem, em primeiro lugar na nossa vida é Deus, mas em primeiro lugar aqui nessa vida é a família. A família, para mim, é minha base. Meus pais, meus irmãos, meus avós foram a minha base. São as pessoas que me inspiram, me fazem querer ser melhor, né? E hoje a minha família, meu marido e meus filhos são tudo para mim, né? São assim, sabe aquela vontade que você tem de levantar todo dia, de fazer as coisas? São eles. Então, a família é o que a gente tem de mais precioso, de mais importante, porque no final das contas, quem vai te ajudar, quem vai te amparar,
Quem vai estar do seu lado nos momentos difíceis, nos momentos felizes, é a sua família. Por mais que a gente tenha bons amigos, a família, ela supera. Ela sempre, pelo menos eu tenho essa vivência, essa experiência na minha família, na minha vida. A minha família sempre esteve do meu lado, torcendo por mim, rezando por mim, me ajudando. Então, no final das contas, quando você precisar, seja por motivo de alegria ou de tristeza, quem vai estar junto com você é a sua família. E nessa fase, né, de adolescência que vocês estão, 10 a 14 anos, muitas vezes a gente quer, né, porque acaba tendo um contato com os pais responsáveis, mas de cobrança, faz isso, arruma a cama e tal, e o contato com os amigos e a brincadeira, né? Sim. E acaba que a gente quer, né, passar a valorizar mais a amizade do que a família, mas essa importância que a Eva está falando, vocês vão entender cada vez que você for ficar mais maduro. Sim. Que a família é seu lar, é o canto, não tem outra explicação, é ali, né? A gente acaba vivendo muito isso, você também já é pai, né, Abade, e a gente vê assim, na família, na nossa família, às vezes quando a gente é adolescente, os pais chamam a nossa atenção, os pais corrigem alguma coisa e a gente fica com raiva, a gente não gosta, emburra, né, fica contrariado. E depois, quando a gente se torna pai e mãe, o que a gente faz? A mesma coisinha, do mesmo jeitinho que os nossos pais. E o que os nossos filhos fazem? Também a mesma coisa que a gente fazia. Às vezes não gosta. Então, às vezes, seu pai ou sua mãe falam uma coisa pra você, você não vai gostar. Mas quem quer o seu bem, quem quer o melhor pra você é o seu pai e sua mãe. É a sua família, seus avós, os responsáveis por você. Eles querem o melhor pra você. Então, é por isso que é importante a gente, às vezes, mesmo a gente não gostando, a gente procurar entender por que eles estão fazendo isso, falando isso para mim, porque um dia vai fazer sentido na sua vida. Próxima pergunta. Acho que tem a ver ainda com família, né? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Aluno Proebon José Augusto e estudo na Escola Presbiteriana. A pergunta é: como é ser mãe do Victor, do Pedro e da Beatriz? Olha, é uma alegria muito grande, porque uma das coisas que eu sonhava quando eu era criança era ser mãe e ter meus filhos. Eu acho que mais do que casar, eu queria ter filhos. Eu falava que mesmo se eu não casasse, eu ia adotar uma criança, porque eu queria ser mãe, né? E Deus me deu esse presente, os meus filhos, e cada um deles é de um jeito, eles são bem diferentes, de temperamento, de jeito, de ser. A idade dele? O Victor tem 15 anos, é um menino bem tranquilo na dele, caladão, mais quieto. O Pedro tem 8 anos e o Pedro já é todo espoleta, conversador, brincalhão, gosta de fazer graça, né? E a Beatriz, a gente chama de Bibi, a Bia tem 5 anos, vai fazer 6 daqui um pouquinho, e ela já é mais, ao mesmo tempo que ela é mais delicada, ela é mais mandona também, ela gosta de ter tudo sob o controle dela. Então acaba sendo assim, aí tem que saber lidar com cada um deles, mas é uma alegria muito grande. Porque são crianças, graças a Deus, eu orei muito também para ser mãe e para ser uma boa mãe. Então, a gente erra às vezes, a gente vacila, mas graças a Deus acho que eu estou conseguindo me sair bem. Meus filhos são educados, são gentis, acho que o Sargento Abade já conhece. Testemunho pessoal, são os meninos de ouro, né? Isso. E assim, tem as custosícias, teimosia também, mas no geral são bons meninos. E para mim, chegar em casa, ver eles, eles são muito carinhosos. Meus meninos, graças a Deus, eles são muito carinhosos. Nós abraçam, eles beijam. A Bia, você fala, mamãe, deita comigo no sofá, vamos ficar agarradinho um pouquinho, né? Os meninos são menos, assim, de ficar agarrado, mas a Bia já é mais grudada. E depois de um dia cansativo, às vezes estressante, quando você chega em casa e ser recebida pelos seus filhos, receber um carinho, um beijo, um abraço.
alegra o coração da gente. Muito bom. Próxima pergunta. Próxima pergunta, número 16. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Qual ensinamento a senhora faz questão de passar para os seus filhos? Então, e eu faço mais questão, assim, que eu aprendi com os meus avós e com meus pais. Eu faço questão de passar para os meus filhos honestidade, integridade, fé. É algo muito importante que eu sempre procuro levá-los na igreja, ensinar eles sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre o cristianismo, né? Então, é algo que eu valorizo muito, de ensinar a eles também o valor do trabalho. Eu sempre falo para eles que tudo que eles quiserem, eu estou falando aqui para vocês, né? Tudo que eles quiserem ter na vida vai ser através do trabalho que eles vão conquistar, através do esforço deles. Então, são esses valores que eu quero que eles aprendam, ensinar para eles. E eu sempre mostro, olha, tá vendo a nossa casa? Foi com o trabalho do papai e da mamãe que a gente conseguiu. Às vezes tem uma comida gostosa, uma comida diferente que a gente come, eu falo, tá vendo? Você gostou? Achou bom? Tá vendo? Por isso o papai mais também trabalha tanto, porque a gente quer ter condições de ter uma oportunidade de comer uma comida diferente, uma comida gostosa. Então, eu sempre vou associando isso, o trabalho, as coisas boas que a gente tem na vida, a fé, né, de mostrar para eles que tudo que a gente tem também a gente tem que agradecer a Deus, porque foi através do nosso trabalho, mas foi porque o nosso trabalho foi abençoado por Deus. Porque Deus tem dado bênçãos pra gente. Então, quando Deus nos abençoa, é que a gente consegue conquistar, né? Então, é isso, a fé, o trabalho, a honestidade, a integridade, são coisas que eu quero que eles aprendam. Eu falo assim que o meu maior prêmio como mãe vai ser meus filhos irem pro céu. É o que eu quero que eles alcancem. É o sonho, né? A gente que é cristão, a gente tem muitos sonhos, mas o sonho dos sonhos é a vida eterna. É a vida eterna. É a vida eterna. E para aqueles que a gente ama, então, é o sonho dos sonhos, né? Às vezes eu vejo muito os pais cobrarem, né, os filhos, o que você vai ser, né, que profissão que você vai escolher, e os adultos em geral cobram isso. Já foram perguntados sobre isso? O que você vai ser quando crescer? Que profissão que você vai ter? Né? A maioria de nós tem essa pergunta. E eu não tenho essa preocupação com o que os meus filhos vão ser. Eu falo para eles, vocês têm que escolher uma profissão onde eles vão ser felizes e que seja uma profissão honesta, digna, né? E o que eu quero mesmo para eles é o céu. É o que eu mais desejo. É um desejo tanto, né? Próxima pergunta, 17. Esse aí gosta de conversar, viu? Ele é bom para conversar. Ele procurou ali na hora do ele dá um papo falou, aí, ele faz um podcast sozinho. Olha, ele foi ali, já me contou que ele fez a pergunta. Cuidado com a pergunta. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Meu nome é Arthur da Conceição Silva e estudo no Colégio Einstein. Sou do 6º ano e minha pergunta é: como conciliar trabalho, família e responsabilidades? Menino, mas eu falei pra você ir com calma com a pergunta. Você já vem com uma dessa. Não é fácil. É bem desafiador, né? O sargento trabalha também tem a vida na igreja e aí é difícil. Igual eu tenho 3 filhos, um marido, a casa, tenho a empresa e eu não falei, mas eu também sou catequista na minha igreja, assim como o sargento também. E aí a gente tem que se desafiar e se sacrificar. Então, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente gosta, que a gente queria fazer, para a gente conseguir cumprir com essas responsabilidades que a gente tem, para fazer o que precisa ser feito. Então, nem todo dia a gente faz o que a gente gostaria de fazer. Tem dia que a gente está cansado, queria deitar no sofá e assistir um Netflix. Mas tem que
cuidar dos filhos, eu tenho que preparar meu encontro de catequese, eu tenho que preparar alguma coisa para o trabalho, às vezes um serviço que eu levei para casa, ou tem dia que você conhece ali cansado, você fala, não, vontade de dormir até mais tarde, mas você tem que levantar, arrumar a menina para a escola, você tem seu trabalho também, né? Você tem que... Então, assim, é desafiador, mas a gente vai pedindo a força para Deus, vai pedindo para Deus dar força, coragem, perseverança e ajudando a gente. E graças a Deus ele tem me ajudado. Acho que às vezes a gente deixa uma coisinha aqui, outra ali, assim, sem ser o melhor que a gente poderia fazer, mas a gente vai tentando fazer sempre da melhor forma possível. Olha, não quer fazer mais pergunta, não? Aí é conversador. Daqui a pouco eu faço, tá vendo? Então, assim, tem um padre Milton, ele fala disso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente, como cristão, como uma pessoa que está na igreja, inserido na sociedade, a gente serve o outro, né? Serve o esposo, serve a esposa, os filhos, serve a sociedade. E o que eu gosto de falar, até li em um livro isso, você ser um bom ancestral, você ser um bom avô, né? Um bom bisavô. A minha avó era muito boa, ela fez isso, ela deixou um legado, ela deixou uma história. É o que você está construindo hoje, um podcast aqui com os meninos, né? Passando seu conhecimento. E isso é o que nos dá, né? Nos dá o prazer da vida. Sim. É isso que vale. É isso que vale. Então, conciliar trabalho, responsabilidade, igreja, família, é esse sacrifício do dia a dia e o resultado é esse, né? Deixar o legado, ser um bom ancestral. Qual é o seu maior sonho? Ser um bom ancestral. O que é ancestral? Aquele que construiu para que a gente estivesse aqui hoje, né? Hoje nós já fizemos outro podcast aqui com o Paraíba, foi ele que ajudou a trazer o bombeiro para cá. Então só existe bombeiro mirim hoje porque existe bombeiro. E ele estava lá na história do bombeiro. Então você faz parte dessa grande engrenagem. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. É muito bom. E eu faço assim, você falando dos avós, né? Eu tive avós que eram pessoas muito simples, mas que deixaram um legado muito grande para mim, né? Minha avó foi meu grande exemplo de fé, né? Meu avô, meu grande exemplo de honestidade, e assim, sabe aquelas pessoas impecáveis? Minha avó não dormia sem rezar, pela família inteirinha. Então, tudo ela colocava Deus e Nossa Senhora na frente. E isso é importante, são coisas que fez a diferença para mim e que eu quero que faça diferença para as pessoas que virão depois de mim. E a experiência que eu tive com os meus avós, eu também tento proporcionar para os meus filhos, né? A vivência deles com os meus pais, com os avós, porque da mesma forma que foi tão importante para mim essa participação dos meus avós na minha vida, eu quero que os meus filhos vivam também essa experiência de ter essa participação dos avós na vida deles e que os avós façam a diferença também na vida deles. Graças a Deus tem dado certo. Passar a tocha, né? Isso. Próxima pergunta, 18. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Me chamo Lauren Cristina Santos, 18, estudo no Colégio Militar João 23, Tocantins. Qual foi o papel de Deus na sua vida? Qual o papel de Deus na sua vida? Olha, as perguntas estão ficando difíceis, mas acho que Deus sempre teve um papel muito importante na minha vida. Como eu falei agora da minha avó, né? Minha avó, minha mãe também, sempre me ensinaram muito sobre a fé, me ensinaram a rezar, a colocar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas preocupações, as nossas angústias na mão de Deus, confiar em Deus, né? Então, eu sempre fui colocando muito na presença de Deus tudo aquilo que eu vivi, como eu falei, né, de quando a gente veio para Colinas, de eu ter colocado na presença de Deus. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu rezei muito, se não fosse para dar certo, se não fosse para ele ser o meu marido, que Deus tirasse isso da nossa vida, que nós não desse certo, mas Deus foi abençoando e tudo foi dando certo. Então, assim, todos os momentos difíceis da minha vida, Deus se mostrou presente. Todos os momentos
que eu pensava em desistir de alguma coisa, Deus me mandava alguém ou algo, acontecia alguma coisa para mim não desistir. E eu sempre vi isso como um sinal de Deus na minha vida. Então hoje eu vejo assim, até as brincadeiras de criança, né? Como eu era a irmã mais velha, aí sempre sobrava para mim tudo, né? Quem é a irmã mais velha aí? Sobra a responsabilidade todinha para vocês? É mais pesado, não é? O irmão caçula sempre é mais fácil, não é? Eu penso. E aí, eu falava assim que eu também queria ter 3 filhos, assim como os meus pais tiveram 3 filhos. Mas eu queria ter a filha mulher mais nova para ela não ter que passar o que eu passei. E eu falava isso, né, quando criança, quando eu estava assim, às vezes com raiva, porque eu tinha que assumir alguma responsabilidade com os meus irmãos, ou que meus irmãos aprontavam e eu pagava, né, pela a custosice deles. E aí, Deus me deu exatamente desse jeito. Os 3 filhos e a mais nova é uma menina. Né? Então, eu falava assim, teve uma época que passou uma novela e tinha uma mulher que ela era empresária. Aí falava só assim que ela era empresária. E eu achava tão chique aquela mulher, que eu falava assim, um dia eu vou ser empresária. Achava que era chique demais. Depois agora eu sou empresária, vai descobrir a dor de cabeça que a gente tem. Então, assim, tudo que eu sonhei, que eu pedi a Deus, Ele me deu. Então, o Abade falou a questão de servir, né? Da gente estar sempre servindo. Por que eu sirvo a Deus? Porque tudo que eu peço para Ele, cedo ou tarde, de uma forma fácil ou de uma forma às vezes difícil, eu acabo conquistando, né? E quando eu não conquisto, eu sei que é porque aquilo ali não me faria feliz, não era o que Deus tinha para mim, não é o que Deus queria. Então, Muito bom. Respondeu, Loren? Respondeu? Quer ser empresária também? Quer não? Dá trabalho. Não é fácil, não. Tá, próxima pergunta, vamos para número 21, tá? Número 21, quem tá com a número 21? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vitor Longar, sou do Bombeiro Mirim e estudo na escola Professor Dilma Lopes. Minha pergunta é, do que a senhora mais se orgulha da sua história? Acho que o que eu mais me orgulho é da minha família. Porque minha família me ensinou e o meu esforço também. Sabe quando eu falei lá da minha coordenadora que falou para mim que gostava de mim porque eu não dizia que não sabia? Eu acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho, de eu nunca ter desistido ou falar, não, eu não dou conta, eu não sei. Eu sempre me esforcei para conseguir. Eu sempre me esforcei para dar conta. Então, talvez seja uma das coisas que eu mais me orgulho, de ter tido uma família que me desse uma base para mim ter coragem de enfrentar, né, de ter fé o suficiente para acreditar que eu conseguiria. Então, acho que é esse que a gente mais, assim, se orgulha mesmo de ser, de ter na vida da gente. Top, muito bom. Próxima pergunta, número 22. Mas sai, vai brotando bombeiro de cada lado, tu nem sabe. Toda hora. Boa tarde. Sou Manuela Cafaripá, que estudo no Colégio Militar. E a minha pergunta é, como foi conquistar sua casa, seu carro, sua estabilidade? Desafiador. Não foi fácil. Mas como eu disse, né, eu sempre pedi isso a Deus. Senhor, eu quero ter uma casa confortável, um carro. Eu andava de carroça quando eu era criança. Então, nosso meio de transporte morava na roça, quando ia na cidade, ou no vizinho, em algum lugar, a gente ia de carroça. Hoje em dia a gente nem vê mais carroça, é capaz de ter um bocado aqui que é o pai que nunca nem viu uma carroça, né? E então eu queria ter um carro para mim andar e ter uma estabilidade, igual eu falei antes, né, mais no início, de poder ajudar minha família caso minha família precisasse de mim, eu ter condições. A gente, quando os pais vão ficando mais velhos, né, a nossa preocupação é eles, de como a gente vai cuidar deles, de como vai dar o suporte que eles necessitam. Então, foi muito difícil, foi muito trabalho,
né? Mas com muito esforço, muita dedicação, não desistindo, enfrentando, né, os desafios, errando e aprendendo com o erro, procurando acertar. E a gente foi, eu e meu esposo, juntos, trabalhando. A gente conseguiu. Não foi facinho, não, mas Deus abençoou, nos deu força, coragem, perseverança, né, que é o que eu sempre peço para Ele. E eu consegui. Eu e meu esposo. Muito obrigado, Manuela. Sua pergunta. A gente que nasce de uma família humilde, né? Eu também vim da família humilde. E vocês estão escutando aí, né? Assistindo. A gente, adolescente, fica imaginando, né? E um dia eu vou ter um carro, né? Mas no fundo, a maioria das vezes você fica triste. Rapaz, será que eu vou ter um carro mesmo? Não ganho nadinha, né? Não tenho um salário. E a história da dona Évora prova que a gente consegue, né? Ela saiu de uma família simples, de uma família que não tinha carro, tinha carroça, né? Depois vocês vão saber o que é carroça, quem não sabe, pesquisa aí. Né? E hoje ela tem o carro dela, tem a casa dela, dificuldades e alegrias, né? E a sua estabilidade. Então você, cada um que está aqui, também pode conseguir. Basta sonhar, correr atrás e pelo trabalho, como ela já repetiu várias vezes aqui, a gente pode sim conseguir realizar nossos sonhos. Uma vez a Évora já me falou: Abade, eu não tenho mais nenhum sonho que eu não tenha sonhado, que eu não realizei. Todos os sonhos já realizei. Agora eu estou criando outros sonhos, né? Tu já falou isso para nós. Sim. E eu estou criando outros sonhos para realizar. O tanto que é legal. Imagine, Manuela, todos os teus sonhos ser realizados na tua vida, né? E aí, a partir daí, você já pensar em outros sonhos. Não é legal? Muito legal. O que você falou aí é importante, que às vezes a gente, quando é adolescente, a gente pensa: eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ter aquilo, eu nunca vou conseguir, isso tá difícil para mim. E eu pensei isso também muitas vezes. Igual, eu nunca tinha imaginado, nem era um sonho meu, por exemplo, conhecer o mar. Porque eu achava que era uma coisa muito distante. Né? Um dia uma pessoa falou pra mim assim: nossa, mas você não conhece o mar? Como assim que você não conhece? Eu falei assim: minha filha, eu nasci, eu fui criada no interior de Goiás. Como é que eu vou conhecer mar? Uma família humilde, não tinha condições de sair, de viajar, essas coisas. Então era uma coisa que eu nem sonhava. E já beirando os 40, eu conheci o mar. Nem fazia. Salva de palmas aí pra você. Nem era uma coisa que eu sonhava, porque era uma coisa que na minha adolescência era muito distante. Era muito difícil, seria uma coisa quase que impossível para mim. Então eu também não tive assim grandes sonhos, grandes ambições, mas como a gente tinha a vida mais regrada, eu sonhei com o básico sempre, e Deus me deu mais do que o básico. Hoje eu tenho muito que agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele me deu. Próxima pergunta. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Alô. Arthur, estudo o Cantinho da Alegria. Minha pergunta é: que conselho a senhora daria para nós, Bombeiro Mirim? Olha, eu estava conversando com o Abade antes da gente começar, e uma coisa que eu achei, ele me contando, eu achei muito interessante, né? O que vocês vêm aprender aqui. E o conselho que eu dou para vocês é: aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Estudem. Às vezes estudar não é tão legal quanto a gente gostaria. Tem coisas às vezes que a gente acha mais legal, não tem? Mas não precisa responder, não se comprometam. Né? Então, às vezes a gente não acha tão legal estudar, mas estude. Como o Abade falou, o conhecimento que vocês adquirirem, ninguém vai tirar de vocês. E, mas para que eu vou estudar história se eu não vou ser historiador? Mas um dia você vai precisar, por algum motivo, por alguma coisa, você vai precisar disso. Matemática, português, qualquer coisa que você acha hoje que não é útil para você, pode ter certeza que um dia será útil, né? Tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Então, estudar, correr atrás dos seus sonhos e não desistir.
Você não pode desistir nunca. Muitas pessoas não alcançam o que sonham, não conquistam o que desejam, não chegam aonde sonham chegar e desiste. Porque acha que vai ser muito difícil. Não vou dar conta disso, nem vou tentar. Então, às vezes, sem tentar, a gente consegue. Assim, de falar, não, vou fazer, mas eu nem... Por exemplo, quando eu prestei vestibular, não estudei o suficiente, eu não estou preparada. Vou fazer porque eu já fiz a minha inscrição, já paguei para fazer o vestibular, então eu vou fazer. E eu fiz e passei. Eu fiz e passei até bem colocada, né? Então, a gente não pode desistir. E você já pensou, se eu tivesse falado, não estudei, não me preparei direito, eu estava arrumando para casar, eu prestei vestibular num final de semana e casei no outro. Então, estava bem apertado, bem difícil para mim, final de ano bem corrido, né? E aí, eu podia ter falado, deixa para depois. Vou deixar, depois eu presto vestibular, ano que vem eu faço vestibular. Se eu não tivesse feito, eu não teria me formado, provavelmente. Muito bom. Próxima pergunta, número 25. Boa tarde, meu nome é Vitória, estou no Colégio Militar. O que uma criança precisa fazer hoje para ter um futuro melhor? Então, Ana Vitória, precisa hoje. Acho que é o que eu acabei de dizer também. Mas se você precisar, você vai saber. Um dia, se você for necessário, né? A gente faz esse treinamento de contra incêndio, pensando assim, nunca vou precisar disso, mas se um dia a gente precisar, a gente sabe. Então, busquem aprender. Conhecimento é tudo. Tudo que você aprende vai te ajudar de alguma forma. Então, e vocês, enquanto adolescentes, a melhor forma de aprender hoje é o quê? Através dos seus estudos. Aprendam, estudem. E aproveitem uma oportunidade como essa, né? Quantos colegas de vocês poderiam também estar aqui e não estão? Então, aproveitem essa oportunidade, né? Que vocês vão aprender coisas que vão ajudar vocês pro resto da vida de vocês. Quando você estiver lá, velhinho, vocês vão lembrar, nossa, aprendi isso, contando pros netos de vocês. Aprendi isso não é no Bombeiro Mirim, ó. Era o Sargento Abade. Mas é isso mesmo. Eu falo assim para as meninas lá em casa, vocês estão na oportunidade que todo mundo quer te ensinar algo, né? O adolescente, o jovem está numa oportunidade que todo mundo quer ensinar alguma coisa. E vocês são uma esponjinha de aprendizado. Então aprenda tudo que puder e use aquilo que precisar. Então nós estamos nessa oportunidade, vocês não estão trabalhando, então, né? Tá com a mente fresca, não tem muita preocupação, não tem muito boleto para pagar, né? Então tem que aprender bastante. Estamos chegando já ao final do nosso podcast, né? E vamos abrir um momento agora para aquelas perguntas de curiosidade. Se você contou a sua história, então pode sair alguma surpresa aí. Tu já quer vir, né? Eu sabia que tu queria continuar a conversa. Vem. Depois, próximo, levanta a mão. Gabriel. Próximo vai ser a Isabela, tá? Boa tarde de novo. Boa tarde. Eu queria saber como é carregar uma carga tão pesada. Eu tô falando assim, quase como se eu fosse como é carregar uma loja, um peso nas costas, tipo, de tantos funcionários daquele jeito. A pergunta é intensa. Olha, não é fácil. Tem dias que a gente pensa assim, oh meu Deus, eu não vou dar conta. Mas, o que eu falei antes, né? Fé, perseverança e coragem. Então, assim, desistir não é uma opção, porque eu pedi a Deus que Ele me desse essa oportunidade. Me ajuda, como é que eu vou fazer para me dar conta? Então, a gente vai pedindo força para Deus, né? Vai pedindo perseverança, vai acreditando, vai tendo fé que isso vai dar certo. Porque, às vezes, se a gente pede para Deus, mas fala, não vai dar certo, Senhor, me ajuda, mas eu sei que não vai dar certo, me ajuda, aí não vai dar certo. A gente tem que acreditar, ter fé, confiar em Deus. A loja lá já te fez chorar, assim, um dia de chorar? Algumas vezes, né? Muitas vezes a gente chora, né? Quando o serviço não sai como a gente gostaria. Quando às vezes acontece alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse.
né? Como a gente lida com muitas pessoas, tanto muitos clientes quanto muitos funcionários, às vezes acontecem coisas que fogem do controle da gente. E aí esse dia a gente chora. Isabela está ansiosa para perguntar, né? Para atender. Oi, boa tarde. Meu nome é Isabela Corso, no Colégio Albert Einstein. Minha pergunta é, você é católica? Se sim, qual é seu santo de devoção? Olha, eu sou católica, sim, né? Eu nasci numa família católica, fui criada nesse meio e tenho uma paixão muito grande pela minha igreja e pelos santos, né? Eu admiro muitos santos, cada santo que a gente conhece, quando a gente conhece a história dele, a gente passa a admirar. Eu tenho, assim, da minha adolescência, né, eu comecei a participar de um grupo chamado São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, ele é patrono da juventude, porque ele foi um santo jovem, que abandonou, ele era rico dele, e foi cuidar dos pobres, dos doentes que viviam na praça. E aí ele adquiriu também uma doença, e ele morreu aos 24 anos de idade. Então, essa fé dele, essa abertura para largar tudo que ele tinha, né, toda a riqueza, todo o conforto que ele tinha e cuidar das pessoas doentes por amor a Deus, por amor ao próximo, né, trouxe assim, muita inspiração para mim, de querer ajudar as pessoas também, de querer fazer alguma coisa pelos outros. Então, são muitas histórias, né? Tem Madre Teresa de Calcutá, tem recentemente agora São Carlos Acutis, né, que tem uma história também muito bonita, e assim vai. Cada vez que a gente conhece e a gente vê a fé, a devoção, a vontade de servir a Deus nessas pessoas, a gente se inspira. Então, eu sou católica e tenho muitos santos que eu gosto, que eu admiro. Acho que cada um que a gente vai conhecendo vai entrando ali para essa lista dos que a gente gosta, que a gente admira, porque não foram santos à toa, né? Não se tornaram santos. É verdade. Muito bom. Parabéns pela pergunta. Vai, Manuela. Manuela quer fazer mais uma pergunta. De novo, eu queria saber como foi a sua reação quando descobriu que estava grávida. Interessante, olha. Meu primeiro filho, o Victor, foi assim um presente de Deus muito grande na minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil no meu casamento, quando eu engravidei, e eu pensava que eu não podia engravidar, porque eu tinha tido um problema de saúde e o médico tinha dito para mim que se eu quisesse engravidar algum dia, eu teria que fazer um tratamento muito sério, porque seria muito difícil eu conseguir ter um filho. Rapaz, é muito estranho. E aí eu comecei a passar mal, a sentir um mal-estar e achei que era esse problema de saúde que tinha voltado, tinha problema de cistos no ovário. E aí eu estava sentindo os mesmos sintomas. E meu marido marcou uma consulta para mim na ginecologista. Eu até fiquei brava com ele, porque eu também estava com problema de estômago, achando que era uma gastrite, ele estava atacado ali. Ele falou, você está grávida? Eu falei, não, eu estou não. Eu estou com problema de saúde de novo, estou ruim de novo, o médico já disse que eu não vou ter filho, que eu não vou engravidar fácil. E aí eu fui me consultar, a hora que eu contei que eu estava sentindo para a médica, ela falou assim, você está grávida? Eu falei, não estou não. E aí ela falou que ela vai fazer um ultrassom agora, porque se você estiver grávida, eu já vejo como é que está o bebê, e se você não tiver, eu vejo também como que está o seu problema no ovário, e se a gente vai ter que fazer um procedimento. E eu fui para a sala de ultrassom, e quando ela colocou, acho que quase que antes dela encostar o aparelho na minha barriga, eu escutei o coração do meu filho bater. E aí foi uma alegria muito grande, um susto também, porque era algo que eu não esperava naquele momento. E eu tinha uma vida dentro de você. Tinha uma vida dentro de mim. E era algo que eu tinha sonhado de mim. E eu já tinha 6 anos de casar e ainda não tinha. E eu, mas meu marido e eu, mas eu estava sempre sonhando em ter nossos filhos. Né? E quando eu descobri, então, que eu estava grávida, meu Deus, eu fiquei assim, alegre, assustada e pensando, e a responsabilidade me veio na hora, o pensamento da responsabilidade. Eu falei, e agora?
Eu vou ter que criar uma criança, eu vou ter que dar remédio, eu vou ter que cuidar da saúde, da educação, como é que eu vou fazer? E a primeira reação dele foi virar para minha mãe e falar, e agora, meu bem, o que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos criar nosso filho. Né? Show. Foi algo assim, uma surpresa muito grande, mas uma alegria imensa também. Show. Próxima pergunta, tem mais alguém que quer fazer? Vendo a Linda, depois o Gabriel. Rapaz, vai dar outro podcast essas perguntas. Senhora, a minha pergunta foi bem elaborada. Se a senhora pudesse voltar no passado e falar alguma coisa pra você mesmo, o que a senhora falaria? Eu nunca tinha pensado nisso. O que eu falaria pra mim mesmo? Acho que eu falaria pra mim. Tipo assim, você tá com a experiência de hoje, a senhora voltou no passado com a sua experiência e pra aquela Evelyn adolescente lá, né? Eu acho que eu falaria pra mim ser uma pessoa mais calma, mais tranquila e confiar mais, porque mesmo tudo que eu vivi, por muito tempo, eu fui uma pessoa muito preocupada, muito angustiada, muito estressada, assim, com medo das coisas não dar certo, com medo de não acreditava 100% em mim, mas eu não desistia. Mas o não desistir não quer dizer que você tem essa 100% de confiança. Hoje eu tenho mais confiança, né? E eu acredito mais, eu acredito que eu amadureci mais na minha fé também, mas eu diria para mim mesma, confie mais, acredite mais, se estresse menos, leve a vida com mais leveza, porque por muito tempo foi muito pesado as responsabilidades para mim. Foi muito difícil, porque eu me cobrava muito. Na idade de vocês eu já tinha muitas responsabilidades, né? Com os meus irmãos, eu era muito preocupada com a minha família, com todo o problema que a gente vivia, eu me sentia às vezes responsável, me sentia às vezes culpada. Então, assim, eu sempre me cobrei muito. Então, eu falaria, calma, não se cobre tanto, leve a vida mais leveza e acredite mais, confie mais que vai dar certo. Amém. Pergunta profunda, hein? Profunda. Gabriel. Me fez refletir, porque eu não tinha pensado ainda. O Gabriel é mais uma pessoa só e a gente já vai. Boa tarde. Boa tarde. O que a senhora acha que significa Deus? Eu acho que significa Deus. Às vezes a gente se pergunta muito, né? O que significa? Não sei se é nesse sentido que você perguntou, mas Deus para mim é um ser, né? Tem todo poderoso, né? Tem todo o poder, mas também tem toda a humildade, tem todo o amor. Então, mesmo ele sendo poderoso o suficiente para fazer o que ele quiser, ele escolheu nos fazer com as nossas falhas, com as nossas imperfeições e nos amar, mesmo assim. A gente está vivendo aí o tempo da Quaresma, semana que vem já é Semana Santa, e a gente vai viver todo aquele sofrimento que Jesus passou para nos salvar, né? E na Igreja Católica a gente revive tudo isso assim, muito profundamente. Então, Deus, para mim, tem um significado que não se explica, porque mesmo sendo todo poderoso, ele se fez homem, escolheu sofrer para nos ensinar e demonstrar um amor infinito por nós. Porque quem de nós que seríamos capazes de fazer o que Jesus fez? É isso aí. Só perguntas difíceis, hein? Tem mais alguém fazer alguma pergunta? Moço, é muita gente. Só a Estezinha. Vem, Esté. E aí a gente vai terminando. Depois, quando terminar o podcast, você faz essas perguntas para ela lá fora. Podemos. Senhora, a minha pergunta é um pouco parecida com a da Lolinda, só que tem um sentido um pouco diferente. Se a senhora pudesse voltar do passado e mudar qualquer coisa, o que a senhora mudaria? Olha, pra ser sincera, eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Não tem nada que eu tenha vontade, assim, eu não queria que isso tivesse acontecido. São
pouquíssimas coisas, assim. Talvez a perda de alguém. Eu tive alguns problemas na minha infância. O meu pai bebia e isso me deixava muito triste. Talvez seria a única coisa que eu mudaria. Mas o que eu vivi na minha infância me fizeram ser quem eu sou hoje. Me ajudaram a aprender, me ensinaram muito. Então, eu penso que às vezes a teimosia de adolescente, alguma coisinha assim que eu mudaria. Mas não tem nada de muito significativo, assim. Eu não queria que isso tivesse acontecido. A questão do meu pai, aquelas desobediências de adolescente, sabe? Que o pai e a mãe falam assim, não faz isso que vai dar errado. Aí você vai lá, faz e dá errado. É isso aí, Evelyn. Muito obrigado, já agradecendo, né, pelo momento que você tirou para vir ficar com a gente, passar seu ensinamento, passar suas histórias, tá? Muito bom mesmo. Acredito que tem muita coisa ainda. A gente pode até marcar depois da segunda vez, a outra turma e tudo. Mas deixar essa mensagem final, uma mensagem final que eu quero deixar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, também com os meninos aqui, com o menino, qual a mensagem assim, que você deixaria? Eu acho que se esse podcast chegasse ao mundo, né? Eu tenho a oportunidade agora de falar 1 minuto para o mundo está me escutando, né? O que eu quero falar para o mundo, né? O que eu quero pedir, quero aconselhar? A mensagem. Né, pelo convite, fiquei muito feliz, né? E assim, honrada mesmo. E às vezes a gente não percebe que a nossa história pode ajudar alguém. E eu tenho percebido isso nos últimos tempos da minha vida, né? Que às vezes eu acho que alguma coisa que é tão insignificante para mim pode fazer um grande sentido para outra pessoa. Para mim foi muito bom poder estar aqui, para mim poder pensar todas essas perguntas, responder todas essas perguntas, né? Refletir sobre isso. Que é uma coisa que a minha mãe me ensinou muito, que a gente precisa conhecer a nossa história, estar sempre lembrando da nossa história, da onde a gente vem, né? E o que eu gostaria de dizer para esses meninos, para essas meninas, né, é que eles podem tudo. Eles podem tudo que eles quiserem, né? Desde que eles queiram realmente, estejam dispostos a fazer, né, esse sacrifício, a se dedicarem, e correr atrás, ir atrás dos seus sonhos. Qualquer pessoa pode realizar o seu sonho, desde que se esforce, desde que faça o que precisa ser feito, né? Não tem como você falar assim, se eu virar hoje e falar assim, eu vou ser bombeira. Eu vou matar alguém com certeza, porque eu não sei como fazer, então eu tenho que me preparar, não é isso? Então se preparem para o que vocês querem ser, acreditem e aprendam com as dificuldades, porque eu já fui muito de questionar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Hoje, eu já penso diferente. Hoje, eu já penso assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Então, quando as coisas não estão legais, quando não está acontecendo o que precisa, o que eu gostaria, né, que acontecesse, em vez de eu falar, por quê? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Eu falo, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar? Então, se questionem isso, né? Corram atrás dos seus sonhos, se dediquem. Quando não der certo, pergunta para Deus o que Ele quer te ensinar, porque às vezes aquilo que você quer para você não é o melhor. E Deus quer o melhor para você. Então, é isso, de não desistir, de acreditar, de ter fé, de pôr as coisas na mão de Deus, porque eu creio que tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi Deus me abençoando ou me ensinando alguma coisa que eu precisava aprender. Muito bom, muito bom. Uma salva de palmas, então. E Deus quer o melhor para você. Então, é isso, de não desistir, de acreditar, de ter fé, de pôr as coisas na mão de Deus, porque eu creio que tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi Deus me abençoando ou me ensinando alguma coisa que eu precisava aprender.
Muito bom, muito bom. Uma salva de palmas, então, para nossa. Segura aí ainda, vamos fazer aqui uma baguncinha para você. Um certificado, tá? De amiga do Bombeiro Mirim. Você quer ser amiga do Bombeiro Mirim? Com certeza. Pronto, então vai ser uma amiga do Bombeiro Mirim, tá? Abre aqui para nós esse certificado para aprovar também, assim, a nossa gratidão. Que você faz parte da família Bombeiro Mirim e é uma das nossas colaboradoras, colaborando para o crescimento desses meninos aqui, tá? Salva de palmas. E a pergunta que não quer calar é essa. Qual o desconto que a loja vai dar para os bombeiros mirim, né? Qual o desconto? Tem essa pergunta. Nós estamos com promoção lá, tem muita coisa com 50% de desconto. Pode ir lá. E assim a gente encerra mais um podcast Voz Mirim, o futuro falando com coragem e esperança. Bombeiro Mirim! Muito bom,